Nas décadas de 80 e 90, a Zona Azul era o salva-vidas do comércio de bairro. 60 minutos, compra rápida, rua viva. Hoje, a mesma vaga custa mais caro que o almoço do entregador e ainda rende mais ao concessionário do que ao lojista que mantém a rua em pé. Em 2023, só em São Paulo, a cobrança gerou 63 milhões. Foram arrecadados em paquímetros digitais. Tudo isso com contratos que quase ninguém consegue ler até o fim. Enquanto isso, o pequeno comerciante paga IPTU, paga taxa de fachada e ainda precisa rezar para o cliente não tomar multa enquanto escolhe o produto. E quando pedimos transparência dos números, a resposta vem carimbada: solicitação indeferida. Então, se a Zona Azul nasceu para girar o comércio, por que hoje parece uma impressora de dinheiro para terceiros? Será que o problema está no motorista que estaciona ou no novo modelo de negócio que se instalou na calçada? Em março de 2025, a dona Marlene estacionou o carro no centro de sua cidade por 28 minutos. Um mês depois, recebeu uma cobrança de R$ 195,23. Tinha ultrapassado em 8 minutos o tempo permitido pelo estacionamento rotativo. O que parece um detalhe, esconde uma máquina de arrecadação que se vale da necessidade humana mais básica: parar. Se o estacionamento rotativo nasceu para organizar o fluxo urbano, em que momento passou a funcionar como uma engrenagem milionária? Hoje, vamos desvendar essa indústria que transforma cada vaga em um pedágio urbano invisível. O estacionamento rotativo, que muita gente conhece como Zona Azul, tem origem na Europa do pós-guerra. Em 1935, Paris e Londres experimentaram os primeiros modelos de rotatividade para reorganizar o caos pós-industrial. No Brasil, a São Paulo dos anos 1970 é o laboratório pioneiro. A prefeitura precisava aumentar a rotatividade para impulsionar o comércio local. O plano era simples: limitar o tempo de permanência e cobrar uma taxa simbólica. Isso não era sobre lucro, mas sobre circulação. Quando os primeiros parquímetros foram instalados em 1975, a promessa era clara: reduzir congestionamentos no centro, favorecer pequenos comerciantes, financiar melhorias urbanas. Parecia um jogo de ganha-ganha, ao menos no começo. Mas algo começou a mudar, e não foi apenas o preço do ticket. Nos anos 1990, a tecnologia digital abre um novo capítulo. Com parquímetros eletrônicos e sistemas de controle mais precisos, surge a oportunidade de terceirizar a gestão. Empresas privadas entram em cena. Em 2001, São Paulo fecha seus primeiros contratos bilionários com concessionárias e o modelo se espalha. Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte. Em 10 anos, praticamente toda a grande cidade brasileira tinha aderido. Agora, o objetivo não era apenas organizar. A lógica era de negócio. O estacionamento rotativo passou a ser um ativo, uma fonte de receita contínua. Dados da Associação Nacional de Estacionamentos apontam que o mercado de rotativo girou 2,7 bilhões em 2023. Em algumas capitais, a arrecadação triplicou em uma década. E aqui entra a parte mais delicada, a divisão desse bolo. Em muitos contratos, entre 40% a 60% da receita fica com a concessionária, o restante vai para os cofres públicos. Mas a falta de transparência é gritante. Relatórios anuais não são divulgados, auditorias independentes raramente acontecem e cidadão quase sempre paga sem saber para onde vai o dinheiro. E enquanto a arrecadação dispara, quem sente o peso somos nós, principalmente os de baixa renda.
Uma pesquisa do Instituto de Mobilidade de 2022 mostra que 35% dos usuários de estacionamento rotativo no Brasil estão em atividades de serviço: entregadores, prestadores autônomos e motoristas de aplicativo. São pessoas que não estão ali por conforto, estão reproduzindo o trabalho. A gente estaciona, corre, se perder o tempo, a multa é quase o meu ganho do dia. Eu não estaciono porque quero, é porque não tem outra opção. O impacto vai além do bolso. Estudos urbanísticos revelam que o rotativo amplia desigualdades. Áreas nobres mantêm vagas amplas e tarifas mais altas, expulsando trabalhadores para estacionamentos periféricos. Enquanto isso, bairros populares recebem rotativos sem consulta pública, comprimindo ainda mais o orçamento local. Há casos extremos. Em uma cidade do interior paulista, motoristas relatam que os agentes do rotativo são avaliados pela quantidade de multas aplicadas. Mas quem são os agentes por trás dessa máquina e como se organiza essa indústria silenciosa? Por trás dos parquímetros, existe um mercado de alta tecnologia. Empresas como Mobilidade, Rotapark e Park and Pay disputam licitações. Algumas pertencem a conglomerados que operam pedágios e estacionamentos em shoppings. Em 2019, a Controladoria Geral do Município de São Paulo apontou irregularidades em contratos de estacionamento, metas de fiscalização inexequíveis e auditorias internas inexistentes. O Tribunal de Contas exigiu revisões. Resultado? Pouca coisa mudou. A máquina não é só pública nem apenas privada. É uma mistura de interesses difícil de enxergar, mas extremamente lucrativa. Apesar de tudo, o tema raramente chega ao debate público. Em audiências, as salas ficam vazias. Projetos de lei que tentam mudar a lógica não avançam. Por quê? Porque o estacionamento rotativo opera no limite do inevitável. Todos precisamos parar o carro em algum momento. O sistema se sustenta na rotina. Pequenos valores repetidos diariamente, invisíveis na correria. Mas iniciativas alternativas começam a surgir. Algumas cidades testam modelos de retorno direto aos bairros, em que parte da arrecadação financia calçadas, ciclovias e transporte público local. Outras experimentam tecnologia de tarifa inteligente, adaptada à demanda real. Isto mostra que outra lógica é possível, se houver vontade política e pressão da sociedade. O estacionamento rotativo pode ser ferramenta de mobilidade, mas também pode ser máquina de arrecadação. A diferença está na maneira como é administrado e fiscalizado. Na próxima vez em que pagar pelo ticket, pergunte: quem está lucrando com meu carro parado? Quando a rua vira negócio, a cidade precisa ficar de olho, porque estacionar é um ato banal e, justamente por isso, fácil de transformar em negócio invisível. E toda engrenagem silenciosa merece ser iluminada.